Amém, glória a Deus. Hoje nós estamos fechando, um ciclo, 100 dias de oração, só que não parou, Só estamos comemorando 100 dias de oração. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre obstáculos que nos impedem de orar. Talvez você está durante 100 dias orando e você fala, poxa, mas eu estou orando, estou clamando, por que Deus não está respondendo? Você já se fez essa pergunta? Às vezes nós estamos igual aquele texto que diz que o céu se torna de bronze e o chão de ferro. Você já pensou em você plantar num chão de ferro? Uma vez eu estava lá no sertão da Bahia, já tinha muito tempo que não chovia, e eu estava falando sobre esse texto, conversando sobre ele. Aí um irmãozinho falou o seguinte: pastor, aqui às vezes parece que o chão é de ferro. Esses dias eu bati a enxada na terra, saiu até fogo, de tão dura que a terra estava. Então, queridos, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Vamos ver alguns textos bíblicos para nós falarmos sobre a oração. E antes, vamos orar também, Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo aqui para compartilhar a palavra. Que o Teu Espírito traga revelação para cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, porque temos pessoas que estão orando, intercedendo, ó Pai, pela igreja, pela nação. 100 dias orando pela igreja e pela nação. Que o Senhor esteja, ó Pai, atendendo a oração dos Teus filhos. E nessa noite, ó Pai, nos ensina a abrir os céus sobre as nossas casas, no nome de Jesus. Então vamos lá, Deuteronômio 28, 23 diz assim: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, queridos, o povo de Israel, quando estava para entrar na terra prometida, sair daqueles 40 anos andando no deserto, Moisés reúne o povo, e Deuteronômio é uma recapitulação de tudo aquilo, dos ensinamentos. E Moisés ensinando o povo, e ele fala: olha, se você não ouvir, não obedecer, não guardar, o que vai acontecer? O céu que está sobre a sua cabeça será de bronze, ou seja, não passa nada, e o chão será de ferro, a terra não vai dar fruto. E queridos, muitas das vezes nós vemos pessoas que trabalham muito, que se esforçam, mas o chão está de ferro. E ele começa Deuteronômio 28 justamente falando o oposto, Olha, se você ouvir e guardar os mandamentos do Senhor, as bênçãos te perseguirão. Você imagina? Hoje a gente vê pessoas falando. Esse dia uma pessoa falou comigo: pastor, eu estou correndo atrás do prejuízo. Eu falei assim: não, meu irmão, corre atrás do prejuízo, não, você tem que correr atrás do lucro. Se você correr atrás do prejuízo, você vai pegar ele. Mas a bênção vai correr atrás de você e ela vai te alcançar. Então Deus, Ele deseja que todas as bênçãos estejam à sua e à nossa disposição, queridos. E quando nós olhamos esses dias, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, gente, não tem terremoto, não tem furacão, nós não temos inundações, igual tem no Afeganistão. Esses dias inundou o país quase todo. Paquistão. No Brasil se colhe 3 colheitas por ano: a safra, a safrinha e a outra safra. Coisa, Nenhum lugar do mundo consegue isso. Você vai para a Europa, eles têm uma janela de 6 meses para plantar. Depois disso ninguém planta. Pensa num lugar abençoado igual esse, e pensa num lugar de desigualdade igual o Brasil. Por que isso? Por que as bênçãos não têm alcançado a nossa nação, como em alguns lugares? E às vezes nós olhamos para o céu, nós olhamos para a terra, e parece que nós estamos pisando num chão de ferro. Às vezes nós trabalhamos tanto, semeamos tanto, e nada nasce. Já aconteceu com você isso? Vou ser sincero, isso já aconteceu várias vezes. Eu parar
e perguntar a Deus o que estava acontecendo. E aí Deus, o Espírito Santo traz o filme, né, na hora. Aí você, opa, deixa eu mudar a situação. Mas o projeto de Deus, a visão de Deus é que você seja abençoado. Olha, eu nasci na roça. Eu nunca me esqueço quando, na época que eu nasci, isso não tem tanto tempo não, gente, não estou tão velho assim não, mas não tinha energia. E você imagina, aquele monte de vaca tirava leite, aí se você não fervesse logo, o leite azedava. E o leite azedo, ele cria uma capa que, ou seja, além do cheiro, não passa. Parece que a vida da gente às vezes azeda, né? Ou seja, nada está acontecendo, as coisas não estão sendo bênção, mas o pecado ele faz isso. Ele cria uma qualha no céu e nada passa. Mas eu queria compartilhar com você hoje 8 obstáculos que fazem com que a oração não seja respondida. A palavra diz em Tiago 4:7, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro obstáculo à oração ser respondida. Parece tão simples, né? Mas é a falta de perdão. Vamos para Mateus 5, versículo 23 e 24. Mateus 5, vai conseguir botar no telão, Gui? Mateus 5, 23 e 24. Diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Olha, a palavra de Deus diz, versículo 15, aí você vai para o versículo 15, ele fala assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Olha, tem vários textos que falam sobre isso, mas quando eu não perdoo, gente, não adianta você orar. É por isso que a gente fala, a pessoa que mais sofre não é o ofensor, é o ofendido. Porque o ofendido, ele além de receber a ofensa, ele ainda, se ele não perdoar, o que acontece? A oração não é respondida. Você pensa, às vezes a pessoa está fazendo jejum, pastor, estou fazendo jejum, estou no monte. Uma vez eu nunca me esqueço, na outra igreja que a gente pastoreava, eu fazia muita campanha no monte, o pastor Ivandro, né, que de vez em quando toca aqui, o pastor Ivandro, a gente sempre estava no monte fazendo campanha, e tinha uma irmãzinha, que ela falou: pastor, como é que pode isso? Fulano chegou na igreja ontem, começou a ir no monte com vocês, tá? Deus mudou a casa deles. Agora eu estou no monte direto e nada acontece. Eu falei assim: mas minha irmã, tem que avaliar o que está acontecendo na sua vida. Aí começamos a conversar, e na conversa ela falou: pastor, me magoou muito aquela pessoa, não presta. Aí eu descobri que aquela irmã, ela retinha muita mágoa das pessoas, e ela remoía aquilo, ficava remoendo. Eu falei assim: minha irmã, está aí porque que as suas orações não são respondidas? Falta de perdão. Perdoar é fácil, gente? Não. Para perdoar os nossos pecados, Jesus teve que morrer na cruz. Perdão envolve morte, morrer o orgulho, morrer a vontade. O perdão, às vezes a gente fala assim: eu perdoei, mas não quero andar com ele. Então você não perdoa. Porque a Bíblia diz, lá em Colossenses, que nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou? Nos trouxe a posição de filhos. Nós que estávamos desgarrados como ovelhas, que não tínhamos mais um pastor, Jesus morre e Jesus, de graça, Ele nos traz de volta para a posição de filhos. Isso é perdão.
Fácil não é. É por isso que nós só conseguimos perdoar com o Espírito Santo. Tem um pastor lá na Coreia, e ele, esqueci o nome dele em inglês, né, porque os coreanos o nome é muito complicado, acho que é Timothy, e ele fala algo interessante, diz ele que ele não queria ir para o ministério, ele era um empresário, e Deus queria que ele fosse para o ministério, ele tinha chamado, as pessoas falavam, e ele, não, deixa eu cuidar da minha empresa, não quero saber de igreja não. E o que aconteceu? Diz ele que um dia ele começou a passar mal, infartou, e a ambulância veio, e ele viu o corpo dele, ele via, o espírito saiu, ele viu o corpo dele, viu a ambulância, o pessoal levando, e diz ele que ele foi arrastado até o céu. E diz ele que quando chegou no céu, a sogra dele já tinha morrido, e quando ele chegou no céu, ele ficou sabendo que a sogra dele estava no inferno. E ele, mas como minha sogra era membro da igreja, dizimista, ofertante, estava em tudo, fazia parte das mulheres de oração. E aí Jesus falou para ele o seguinte, olha, a sua sogra nunca perdoou o marido. Cara, aí eles conseguem ressuscitá-lo, ele volta chorando, recebendo o ministério, fala assim, já estou fazendo toda a obra, tá? E ele começou a pregar sobre perdão. Ele tem umas ministrações sobre perdão muito fortes. E o perdão é a base da oração. Você vê que na oração do Pai Nosso está lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, queridos, na oração do Pai Nosso já está dizendo que nós temos que perdoar como nós somos perdoados, que tem que haver essa ligação de perdão. E olha, na igreja de Jesus, infelizmente nós temos um exército de pessoas que não perdoam. E por não perdoar, não recebem o melhor dessa terra. Eu até te desafio a fazer uma autoanálise, né? Quais pessoas você bloqueou no celular? Quais pessoas você bloqueou nas suas mídias? Porque isso envolve o seguinte, a fulano fez um comentário que eu não gostei, bloqueei, não quero mais saber. A pessoa passa por mim, não olho, também não olho para ela. Às vezes nós estamos criando uma lista de impedimentos à oração, porque não perdoamos. A transparência tem que ser, gente. Às vezes a pessoa te ofendeu, vai até ela. A Bíblia fala para você ir, vai. Meu irmão, você pisou no meu pé, eu não gostei. A pessoa, pisei, cara, nem vi. Às vezes nem a pessoa está sabendo, o ofensor nem sabe que te ofendeu, e você está ali. E Augusto Cury fala que o não perdoar é dormir com o ofensor toda noite. Porque toda noite a pessoa que você menos gostaria está com você na cama, porque você não perdoou. Provérbios 10, 12 diz, né, o ódio excita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. Então você tem que liberar as pessoas que te magoaram, que pisaram em você. Não guarde ressentimentos, porque quando você for orar, você pode ter certeza, os céus, eles vão se abrir. O segundo obstáculo à oração é atender à iniquidade. Olha, o povo de Israel estava passando por um período onde a voz do Senhor não era ouvida. O povo de Israel passou por um tempo onde ninguém ouvia a voz do Senhor. E nós vemos aqui o profeta Eli. O profeta Eli, um homem que um sacerdote, tomava conta dos afazeres religiosos de Israel, e ele, como um homem que deveria estar ouvindo a voz de Deus, não estava ouvindo. E aí Samuel vai ser criado, né, na casa de Eli, o sacerdote, e o que acontece? Um dia Deus chama Samuel, fala, Samuel. Aí Samuel corre, Samuel tinha ido deitar, aí ele corre e vai até Eli, fala, o senhor me chamou? Aí Eli falou o seguinte, não te chamei. Aí ele volta, deita, aí a voz de novo, Samuel. Aí Samuel corre lá no Eli de novo, aí 3 vezes. Aí o Eli falou o seguinte, quando te chamar,
diga: eis-me aqui, Senhor. Que Eli sabia que Deus estava falando. E foi assim que aconteceu. E Deus falou: olha, fala com Eli, que eu vou acabar com o ministério dele. Porque os filhos dele, Hófni e Finéias, estão metendo a mão e profanando as coisas de Deus. Queridos, quando nós apoiamos a iniquidade, o salmista no Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu no meu coração atentar à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tiago 4, versículo 3 e 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Pois aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, quando eu pensava sobre esses versículos, a questão da iniquidade, eu pensava, muitas das vezes eu me pegava pensando assim: poxa, mas o pecado é dele, é ele que está pecando. E eu trabalhei numa empresa grande, e sabe, peão, né? Peão fala muita besteira. Trabalhava de turno, então juntava, falava, você pensar de errado. E às vezes eu estava ali no meio, e eu comecei a sentir uma frieza espiritual tão grande, porque às vezes eu falo: mas eu não estou falando o que eles estão falando, não faço o que eles fazem, e por que eu estou me sentindo fraco espiritualmente? E aí, lendo os Salmos, esse versículo, ele falou muito ao meu coração: se eu no meu coração atentar à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Queridos, nós estamos vivendo num mundo cheio de iniquidades. Você chega na escola, hoje nós estamos, hoje essa ideologia de gênero, droga, tem aluno que acha que é normal, o outro fumar maconha, fazer as coisas erradas, e acaba, ou seja, a gente convive e a gente acaba não fazendo, mas apoiando, não é? Quando nós não falamos, nós estamos apoiando. Quem cala, quem se omite, é como se estivesse fazendo, não é verdade? A iniquidade ofende a Deus, por isso nós temos que tomar cuidado. Dentro da nossa casa tem iniquidade. Iniquidade é apoiar o pecado. Às vezes a novela que você está lá assistindo, acho que quase ninguém mais vê novela, perde tempo com isso mais, né? Mas bem que deve ter uma galera assistindo que não veio para o culto, né? Então, tem uma turma que está assistindo. Mas a iniquidade que hoje a televisão expõe, a destruição de família, a destruição dos padrões de Deus, e você está assistindo, você está dando ibope, quando você assiste, o que acontece? A emissora, ela ganha mais audiência, e com isso ela consegue vender os produtos dela, e ela consegue produzir mais iniquidade. Então você está financiando a iniquidade. É por isso que, o programa tem coisa de pecado, desliga. Se afasta da iniquidade, porque ela ou vai contaminar o seu coração, porque contamina. Por que a gente vê hoje, entrando dentro das igrejas, tantos costumes do mundo, né? Homossexualidade, as perversões, divórcio, tanta coisa entrando dentro da igreja, coisa que veio do mundo e enraizou, porque a pessoa começou a assistir a televisão, começou a ver novela, começou a ver essas coisas, e isso foi entrando e se tornou normal. Tudo normal. Um dia eu estava conversando com um sobrinho meu, e a gente falando sobre determinado assunto, aí ele falou assim: mas tio, é a escolha dele, problema dele. Eu falei assim: é problema dele? Escolheu o mal, é o certo? É o que o mundo está passando. Então, queridos, quando nós estamos diante da televisão, assistindo algum programa iníquo, e sente prazer, você vai orar e o céu está de bronze. É interessante isso. Você acaba de ver um filme que só tem pornografia, e hoje está muita pornografia. Você tem que olhar, Netflix, então, eu nem assisto mais esse negócio. Hoje eu só vejo Ciclo Viajante.
Só sigo gente que está andando de bicicleta pelo mundo. Não dá para assistir nenhum filme, um filme de super-herói transgênero. Você pensando, é porque super-herói geralmente tem a ver com a masculinidade ou com poder. Está tudo induzindo a isso. Aí nós estamos apoiando a iniquidade. Então, se no seu coração você se deleita com as coisas do mundo, você vai orar, mas a sua oração nem arranha o céu. Porque no mundo espiritual, como disse Tiago, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É muito séria essa palavra. Você não pode ser amigo do mundo. A pessoa está no mundo cometendo coisa errada, não é seu amigo. Ah, pastor, ele é meu amigo, eu estou dando um suporte. Não pode, porque o texto é claro. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então você tem que tomar cuidado com quem você anda. Terceiro obstáculo que faz com que a oração, que o céu se torne em bronze, é o preconceito. Olha, às vezes nós achamos que a oração de fulano é mais importante, a oração do outro. Uma vez uma irmãzinha estava enferma e eu não podia ir, e eu pedi um outro irmão da igreja para ir visitar e para orar por ela. E quando esse irmão chegou, né, no hospital, o coração dela se fechou. Não era o pastor, se fechou. Não recebeu a oração, a pessoa orou, mas ela não recebeu. E não deixou o irmão ungir, né, que eu falei assim, leva um óleo, unge ela. Não deixou ungir, não deixou que orasse da forma como ele queria. E essa mulher só foi piorando. Foi piorando, aí a família falou, pastor, vai lá. Aí eu já tinha falado, mas eu mandei um irmão lá. Aí eu conversei com esse irmão e falou assim, olha, ela não deixou. Eu só cheguei, eu orei de longe, eu quis botar a mão nela, queria ungir, ela falou assim que não, que só o pastor podia fazer isso. A mulher foi parar na UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu falei com ela, eu falei assim, minha irmã, a senhora foi preconceituosa, porque a unção não está sobre o pastor. A unção é de Deus. Quem faz o milagre é Deus, não é o homem. Então você não pode ter preconceito com um diácono, com a pessoa achando que ela não tem condição de orar. E foi interessante que antes de eu orar com ela, eu falei com ela, falei assim, olha, a senhora tem que pedir perdão a Deus. E ela falou, pastor, eu errei mesmo, isso está me incomodando. Eu falei assim, então pede perdão a Deus. Aí depois que ela pediu, a gente orou, e naquela mesma semana aquela mulher saiu do hospital. Porque, queridos, ninguém é melhor do que ninguém na igreja. Ah, fulano já pecou, fulano já fez isso, meu irmão. A palavra é de Deus. O milagre vem de Deus, a unção vem de Deus. Não importa se a pessoa já fez, já foi. Se Deus olhasse passado, eu não estaria aqui em cima. Mas Deus não olha essas coisas. Deus olha se você é lavado pelo sangue de Jesus e está debaixo do sangue dele. Aí você tem autoridade para falar. Gálatas 3, 28 e 29, o texto diz, dessa forma não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Preconceito torna o céu de bronze. Eu tive uma experiência interessante, nós éramos da segunda igreja batista aqui no bairro, e não tinha pastor na igreja. Eram os diáconos que pregavam, e a gente ficava atento à escala, né? Porque tinha um irmãozinho que falava muito, e falava uns erros, né? De colocação de verbo e tal. Aí quando aquele irmão ia pregar, a gente ia para outra igreja. Juntava aquele monte de jovem, a gente ia para outro canto. E um dia a gente errou a escala. Quando cheguei no culto, estava o irmão, e é interessante que ele tinha um ritual. Quando ele subia no altar, ele arrumava a calça, ele acertava toda, a oração final dele era 10 minutos, gente. Aí quando era ele, a gente rachava fora, a gente já nem ia, né? Aí nesse dia que eu estou lá, ele sumiu o púlpito, meu Deus, errei a escala. Aquele dia aquele homem pregou para mim, ele contou a minha vida todinha.
Espírito Santo de Deus falou o seguinte: olha, não é a pessoa, sou eu. Depois eu falei assim: meu irmão, era Vitalino o nome dele, irmão Vitalino, me perdoa. Eu tinha o maior preconceito de te ouvir, mas hoje você foi usado por Deus para falar da minha vida. Porque não pode haver preconceito das pessoas que vão falar. Quarto obstáculo é julgar outras pessoas. Mateus 7, de 1 a 5, o Senhor diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente o argueiro do olho do teu irmão. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. 1 Coríntios 11, 28 a 31, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Muitas vezes nós ficamos julgando os outros e não julgamos a nós mesmos. Nós somos duros, inflexíveis. Gente, quantos jovens hoje não estão na igreja porque os pais julgavam? Você vai para o inferno, você está fazendo isso errado. Aquela forma de policiar, de oprimir. E hoje a gente vê gerações que não servem ao Senhor porque os pais não tiveram sabedoria. Nós não podemos julgar, porque você não sabe o que está acontecendo na vida do irmão. Você não conhece. Você não pode olhar para Daniel e falar: Daniel, não, você não conhece a história dele, você não sabe o que está no coração dele. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós julgamos. Aí nós julgamos por uma régua que nem a nós mesmos nós julgamos, né? Por isso nós temos que tomar cuidado para não julgar. Como Jesus, né? É interessante que Jesus, quando a mulher pega em adultério, é levada diante de Jesus, todos com a pedra na mão. Esse texto ele é muito forte, porque todos estavam com a pedra na mão, e aquela mulher ali diante de Jesus. Aí quando Jesus disse: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra, o que aconteceu? As pedras caíram, porque as pessoas começaram a ver o adultério daquela mulher não era nada parecido com o que eu estava fazendo. Um autor diz que as pessoas que estavam ali julgando aquela mulher eram adúlteros. Eles cometeram o mesmo pecado daquela mulher, estavam julgando ela por um pecado dela, mas se vendo naquela mulher. E quando Jesus fala: se você não é adúltero, pode atirar a pedra. E todos jogaram as pedras fora. Podemos julgar. Quinto obstáculo que faz com que o céu continue de bronze é ignorar os pobres. Olha, a generosidade traz prosperidade, gente. Ser generoso abençoa. Provérbios 21, 13 diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Você entendeu? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Alguém te pediu uma comida e você não deu, aí você vai orar. Aí o que acontece? Não responde. Deus não te ouve. Está lá em Provérbios. Não sou eu que estou falando, não, gente. É a palavra que está dizendo. É a palavra que está dizendo. Uma vez, eu já contei essa experiência na igreja, mas eu gosto de repeti-la. Eu fazia um programa de rádio na TV, na Rádio Tribuna AM. Era 10 horas da noite, todo dia. E o pessoal ligava, né? A gente dava uma palavra e tal. Aí teve uma vez uma mulher ligou pedindo uma cesta básica. Ela pediu, eu anotei e botei o endereço no bolso. E, beleza, esqueci. Porque eu esqueço, gente. Se tem um negócio que eu tenho, a minha mente, eu acho que dura só um tempo, o delay depois já vai embora. Aí essa irmã ligou, tinha pedido.
Aí fui para a igreja no outro dia, estava lá na igreja, para lá e para cá, e chegou de tarde, estava tranquilo, nem lembrava da cesta, nem lembrava, estava com a mesma calça. Um irmãozinho da igreja tinha ido no supermercado, o irmão com uma situação financeira boa, foi no Perim. E ele, quando ele entrou no Perim, diz ele que uma voz disse para ele: tudo que você comprar, compra dobrado. E ele comprava coisa boa, né? E foi, encheu o carrinho, encheu 2 carrinhos. Carne boa, frango, biscoito recheado, e encheu o carrinho. E aquela voz estava no coração dele. Pagou, botou dentro do carro separado. E aí, o que eu vou fazer com isso? Aí na hora ele falou assim: vou lá falar com o pastor Eldo deve saber. Aí ele chegou na igreja: ô pastor, rapaz, aí contou a história. Pastor, eu fui lá no supermercado e comprei 2 cestas, eu comprei uma cesta dobrada a compra. Uma voz dizia para mim fazer isso, mas não sei o que fazer. Aí na hora não tem quando você enfiar a mão no bolso. Na hora que eu enfiei, estava lá. Eu falei assim: eu sei o que é para fazer. Eu falei assim: vamos lá entregar. Aí nós fomos lá em Porto de Santana. Nunca tinha ido em Porto de Santana. Entramos porque esse canto é de Porto de Santana. Quando chegamos na casa daquela mulher, aquela mulher falou o seguinte: Deus nunca me deixa na mão. E aquele irmão, naquela semana, ele é um empresário, ele fechou uma venda fantástica. E ele falando comigo: pastor, eu queria te agradecer. Sempre que tiver um negócio assim, você me fala, tá? Porque é palavra, gente. A palavra diz que quando nós abençoamos os pobres, Deus nos paga com juros vantajosos. Gente, atender pastor, mas eu vou dar a comida, o que a pessoa vai fazer? Gente, não é problema seu. O que vão fazer, para onde vai? Não liga para isso. Não esquenta a cabeça. Porque às vezes fala: vou ajudar a pagar essa conta d'água, vou ajudar a pagar essa luz, mas essa pessoa não é que ela não merece, é você que vai ser abençoado. Você tem que entender o seguinte: é você que é abençoado, porque Deus ele vai te mover para atender alguém. É a mãe que está orando e Deus está pedindo leite para a criança, e Deus move você. Deus não vai mandar um anjo lá e dar o dinheiro para essa mulher, não. Ele vai mandar quem? É você. Então, sempre que tocar no seu coração, abençoa. Porque, como diz o texto, né? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. 6º obstáculo, são 8, né? São os mandamentos dos homens. Preste atenção nisso. É algo assim que eu não atentava muito para isso. Mas o texto de Mateus 15, de 8 a 9, diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, doutrinas que são preceitos de homens. Tem várias coisas que é preceito de homens, várias doutrinas que foram criadas por homens, que não foi por Deus. Então, quando esse texto, ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, porque eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Gente, nós seguimos a palavra. Se não tiver na Bíblia, foge. O movimento pentecostal é uma bênção. Ele deu uma avivada na igreja. Mas o movimento pentecostal acabou trazendo muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu já vi vídeos aí que você fica assustado. O pessoal roda igual uns negócios assim que não tem fundamentação. Não tem. Então, tomar cuidado com essas coisas. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra. Nós não podemos fugir da palavra de Deus. Pastor fulano, Deus deu uma revelação para ele. Deu para ele. A sua revelação é a Bíblia. Segue a Bíblia, segue a palavra. Se tiver na palavra, se algum pastor subir aqui, até mesmo eu, e pregar fora da palavra, manda descer. Meu avô fez isso uma vez. Convidaram um rapaz para pregar lá na igrejinha na roça. Ele começou a falar uns negócios, tinha nada a ver com a Bíblia. Meu avô falou o seguinte: desce daí, que aqui não é lugar para isso não. Meu avô era bem sério, bem sincero: desce daí, que aqui não é lugar para isso não. E é verdade. Nós seguimos a palavra, gente. Se nós seguirmos a palavra, nós seremos abençoados. Nada de ideias humanas. 7º
obstáculo é a autocondenação. 1 João 3, 19, 22 diz: e nisso conheceremos se somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque aguardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha, o que acontece, o que esse texto quer dizer? Às vezes a pessoa vai orar, quem sou eu? Deus não vai me ouvir não. Orar para quê? Você já sentiu isso? Você vai orar? Não, Deus ouve fulano, tem gente mais importante que eu. Isso é autocondenação. A pessoa começa a se achar o quê? Que ela é indigna, que ela não merece, que ela não recebe, que ela não vai ter. Aí Deus não vai ouvir não. Agora, quando você entra na presença do Senhor, falando o seguinte: eu fui justificado por Jesus. Hebreus diz que Ele me deu acesso à sala do trono, que o sangue de Jesus me torna digno de falar com o Pai. Aí muda tudo. Aí o céu vira céu de brigadeiro e o chão terra fértil. Por quê? Porque você puxa a identidade que Jesus te deu. Agora, se você não puxar a identidade que Jesus te deu, você vai usar a identidade do mundo. E o mundo vai dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir. O mundo vai dizer isso. É o Casados para Sempre, gente. Está acontecendo alguma coisa lá em cima no curso, aí é sempre assim. Então, a identidade de Jesus, porque quando a gente ora, por isso é que Jesus falou assim: quando orares, Pai Nosso. Às vezes a pessoa fala tanta coisa linda, majestoso Deus, supremo, excelso, Criador de todas as coisas, fala tanta coisa para tentar bajular Deus, sendo que o que Deus ouve é Pai Nosso. Isso daí, e você tem que falar Pai Nosso com a certeza de que Ele é Pai. Como a minha filha, né, fala, Pai. É assim que funciona. Porque ela sabe a identidade. O filho sabe que o pai tem o melhor para ele, que o melhor às vezes não é o que você quer, mas é o que Deus sabe que é o melhor. Então nós não podemos ser daqueles que nos autocondenamos e achamos que existem pessoas melhores do que nós. Não existe. Filho é tudo igual. Deus olha e não é Silas Malafaia, não é Cláudio Duarte, não é pastor Eldo, não é pastor Ricardo, não é pastor Jeff. Ele nos olha como filhos. Agora, por que fulano recebe mais? Porque todo filho que se aproxima mais do pai recebe mais. Não é assim? Não é assim, Daniel? A menina que mais te abraça, mais é carinhosa, sempre tem uma bala no bolso. Agora, aquele que fica distante, não vai receber. E Deus é a mesma coisa. Deus, Ele nos trata como filhos. E Ele quer de nós isso. O oitavo e último obstáculo, gente, todos que eu peguei foram versículos que falam que a oração é impedida. Vocês repararam que eu botei isso. O oitavo obstáculo é o desrespeito ao cônjuge. Olha, 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido está numa situação, hein? Se o marido não trata bem a mulher, não adianta orar, não. Deus vai responder, não. Coisa, né? Mas às vezes a mulher faz o quê? Ela trata o marido com indiferença, o marido é indiferente, ou seja, ela acaba gerando um problema para ela também, né? Porque se o marido não é atendido nas orações, a bênção que está sobre a vida do marido viria sobre toda a família, né? Mas aí, como não vem a bênção sobre ele, a mulher e os filhos também colhem. Que coisa, né? Por isso, às vezes a mulher fala o seguinte: você tem que me tratar bem, não. Você, mulher, trata bem o seu marido, para que ele possa te tratar bem também, para que as orações dele sejam atendidas e a casa toda seja abençoada.
Entendeu, gente? Muitos casamentos são destruídos porque as orações, elas são impedidas por causa do desprezo, do tratamento rude do marido para com a esposa e vice-versa. O céu vai continuar de bronze. O casal que ora junto, coabita em entendimento, é abençoado. Ele colhe essas bênçãos. Fala com eu e Vanusa, nós colhemos bênção por vivermos em harmonia. Nossas orações, elas fluem. Eu oro sabendo que você é atendido. E é assim que funciona. Deus é o Deus da provisão, gente. Deus quer nos abençoar. Deus não quer maldição sobre a sua casa, não. Ele quer bênção, prosperidade sobre sua vida, sobre seus filhos. Ele quer trazer saúde, Ele quer trazer bênção. Mas muitas das vezes nós impedimos as orações com as nossas atitudes. Como eu falei, foram 8 obstáculos. Primeiro, a falta de perdão. Muitas das vezes, como eu falei, nós não perdoamos. E depois vem a iniquidade, atender a iniquidade. Outra coisa que é o preconceito, julgar pessoas, ignorar os pobres, seguir mandamentos dos homens, autocondenação e desrespeito ao cônjuge. Esses 8 pontos foi o que eu separei buscando na palavra sobre o que impede o mover de oração. Nós estamos em 100 dias, vamos continuar orando. O pastor Davis vai marcar a vigília nos próximos dias. Nós queremos uma vigília por mês. Continuaremos orando pelos projetos, pelas vidas de oração, pelos projetos de cada um. Deus quer rasgar o céu sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, quando você orar assim, o que está impedindo a minha oração? Ele vai trazer. Às vezes você foi rude com a sua esposa e você não percebeu. Às vezes você está magoado com alguém, não liberou e não percebeu. Nós passamos tão rápido pelas coisas que nós não percebemos. E somos ofendidos e ofendemos as pessoas e não notamos isso. Vamos orar.